Bom dia. Os nossos cultos são curtos, são pequenos. Ansiamos por ter um só turno em que podemos estar todos e em que podemos voltar a ter cultos com 1h30 para nos alongarmos nos louvores, na oração e também no tempo de ceia, de comunhão, de partilha e na palavra. É isso que vamos fazer sem mais delongas. Eu tenho 25 minutos, calculo que não vai chegar, mas prometo avançar sem empatar e fazendo render o nosso tempo. Quero-vos convidar a abrir em Gênesis, no capítulo 3. É o texto que nós vamos ler, é o texto que será a nossa meditação. Falaremos das mentiras da serpente, das mentiras de Satanás. Nosso objetivo é conhecer seus jardins para não cairmos neles. Sabemos que este é um texto que trata da queda, onde nossos pais caíram, onde nos arrastaram, onde nós também caímos, mas sabemos que as mesmas tentações continuam hoje. O mesmo inimigo das nossas almas continua ativo, com a mesma astúcia, e ele quer destruir as nossas almas. Portanto, convém sabermos qual é o seu caminho para nos desviarmos dele. Antes de lermos o capítulo 3, o versículo 31 do capítulo 1 diz: depois de Deus criar tudo e criar o homem, termina dizendo assim o capítulo 1: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, muito bom. No capítulo 2, Deus deu uma ordem ao homem, que está no versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos ler o capítulo 3 na íntegra. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois lançou fora o homem, pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui. Um texto longo, um texto com tanto que podíamos dizer. Nós vamos nos focar neste nosso tema, que é a mentira de Satanás, as mentiras da serpente. Satanás é neste texto a serpente. E o seu único propósito é a queda do homem. É levantar uma rebelião contra Deus através da desobediência. Infelizmente, algo que conseguiu, como lemos, através da mentira, iludiu Eva, iludiu o ser humano. Ele é o pai da mentira. Como Jesus disse mais tarde à sua geração: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. É o pai da mentira. A serpente, o diabo, Satanás, é o pai da mentira. Nós vamos ver 3 mentiras de Satanás neste texto, 3 mentiras da serpente, e vamos também tirar aplicação para nós. Outros ângulos poderiam sair deste texto, poderá ficar para uma outra oportunidade, não será o nosso propósito cobrir o texto todo. 3 mentiras da serpente. E a primeira está logo no versículo 1, quando a serpente diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. A primeira mentira, ela surge dissimuladamente em forma de pergunta. A serpente vem sutilmente, não com uma tentação ou com uma abordagem direta, mas com uma pergunta, subtilmente, com o terrível objetivo de pôr em causa a palavra de Deus, a ordem de Deus, o Criador. Com esta pergunta, subtilmente, a serpente deturpa a ordem de Deus. E deturpa como? Acrescentando palavras que Deus nunca falou. Não comereis de toda a árvore de jardim. É assim que Deus disse. Na realidade, a serpente chega e diz: então, Eva, Deus disse para não comerem de nenhuma árvore, nenhum fruto. Ele acrescenta com uma pergunta e deturpa a ordem do Senhor. A ideia por trás desta pergunta e desta tentação da serpente é a primeira mentira. Deus tira-te alegria, Deus tira-te liberdade, Deus destrói os teus sonhos, Deus é um desmanche de prazeres. Porque na realidade tu não podes fazer nada, tu não podes comer, foi assim que Ele disse. Tu não podes comer nada. Tu não podes fazer o que queres. Tu não podes fazer o que te apetece. Tu não podes nada. Foi isso que Deus disse. Não podes comer nenhum fruto. Subtilmente, é esta mentira que está a ser plantada no coração de Eva. Deus está-te a roubar. Deus está-te a tirar. Deus não te permite mais. Deus está a desmanchar os prazeres escondidos que tu podias usufruir. Deus é um destruidor de sonhos. Esta é a primeira mentira. Eva responde bem inicialmente. Eva, no versículo 2, que nós lemos, diz: do fruto das árvores do jardim comeremos. Eva começa por responder bem, e ao responder ela diz: não, nós podemos comer das árvores do jardim. Mas no versículo 3, é Eva que acaba por acrescentar palavras à ordem do Senhor. É Eva que acrescenta as suas próprias palavras quando diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nem nele tocareis, Deus nunca disse. Eva acrescenta este aspecto. E os acrescentos nunca são bons. Acréscimos à ordem do Senhor, acréscimos à palavra, à voz do Senhor, nunca são bons. Porque aqui começa a ser revelada a dúvida e até a insatisfação que já brota no coração de Eva. É como se Eva estivesse a dizer: eu queria tocar, mas eu nem tocar posso. Satanás, quando lança a dúvida e quando lança esta semente de que Deus está-te a tirar, ela responde: não, nós podemos comer tudo, mas de facto desta nem tocar posso. Há uma insatisfação, Deus já não chega.
começa-se a revelar dúvida em relação à ordem e insatisfação. Eu a queria tocar, mas não posso. A verdade, contrariamente à mentira de que Deus tira a alegria, tira a liberdade e destrói sonhos e desmancha prazeres, a verdade é que Deus dá. Deus é o Criador de tudo, Ele é o sustentador e Ele é a fonte de toda a alegria e liberdade. A resposta de Eva devia ter sido diferente. A resposta de Eva devia ter sido algo deste género. Estás louca, serpente? Deus é tão bom para nós. Ele criou-nos. Ele colocou-nos neste lugar perfeito, onde nada falta, onde Ele nos sustenta, onde Ele nos alimenta e onde Ele nos visita, onde Ele fala connosco, onde Ele habita connosco, onde Ele tem uma relação tão boa connosco. Ele é bom demais. Não o desobedeça por nada. Nada que exista pode ser trocado por Ele. Não há nada melhor, nós estamos satisfeitos. Esta deveria ser a resposta de Eva, algo deste género. Esta deveria ser a resposta de Eva, algo dentro disto. Mas não foi. E como a resposta de Eva não foi esta, a serpente avançou. Então, versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Aqui a serpente avança e as mentiras já não surgem com perguntas dissimuladamente, mas já há uma afronta, há declaradamente uma negação de Deus e uma aberta oposição à sua ordem. Já são afirmações: certamente não morrereis. E juntamente com esta mentira da ausência do castigo de Deus, da ausência da punição, vem uma promessa enganosa. Sereis como Deus. Não morrerás e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Está no versículo 5. A ideia por trás da tentação e das palavras da serpente na sua segunda investida são: não haverá consequências negativas. Podes avançar. Mas há uma recompensa, há algo por descobrir e desfrutar até então encoberto. E que Deus te está a roubar, está-te a privar desse fruto. Em resumo, são duas mentiras. São outras duas mentiras. Deus não condena, é a primeira. E a segunda, podes ser como Deus. Sereis como Deus. Afirmações que têm alguns pontos de verdade e aparentam ter alguma verdade, mas que no fundo são totalmente falsas, mentiras, enganosas, completamente malignas em seus propósitos. Contêm um pouquinho de verdade, mas o seu fundo é falsidade, o seu propósito é o engano completo. O que aconteceu foi que Eva e Adão comeram. Versículo 6 diz-nos: viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O pecado do homem, a queda da humanidade, a nossa ruína. Desde aí o pecado entrou no mundo, entrou no homem, passou a todos, e passou a ti e passou a mim. E sim, havia alguns pontos de verdade no engano da serpente. Sim, eles fisicamente não morreram logo. Sim, eles ficaram a conhecer o bem e o mal, como Deus mesmo diz no versículo 22 que nós lemos: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Mas agora, a contagem decrescente começou. Eles logo voltarão ao pó e morrerão. Além disso, e pior do que isso, muito pior do que isso, eles estão agora realmente mortos, espiritualmente mortos. Estão condenados e estão separados de Deus. E afinal de contas, a promessa da serpente, que apenas pretendia uma rebelião contra Deus, não se confirmou. Essa promessa nunca se confirmou. Eles não são como Deus. Eles não são como Deus. A verdade, em oposição à segunda mentira, é que Deus condena. A verdade é que Deus condena. Eles são castigados, eles são expulsos do jardim e nunca mais têm comunhão com Deus. Nunca mais o homem vê face a face de Deus. Nunca mais. A vida daqui em diante será completamente diferente. Incomparavelmente pior. A morte chegou. Com o pecado, chegou a morte. Eles são realmente castigados, como lemos.
A terceira verdade, em oposição à terceira mentira, sereis como Deus, a verdade é que eles não são como Deus depois de comerem daquele fruto. Pior, eles são pecadores, não são como Deus. Pelo contrário, eles conhecem agora o bem e o mal, mas sendo parte do mal, fazendo parte do mal, sendo participantes, sendo pecadores. Não conhecem o bem e o mal como Deus, que continua santo, santo, santo. Eles estão agora mais distantes daquilo que é Deus do que estavam no início. Podemos dizer que eles estão mais longe de serem como Deus do que estão agora. Eles não têm a sua presença, eles só têm distância, eles estão separados de Deus. Sobre o engano da serpente, há uma ilustração. Don Carson, ele coloca esta ilustração para explicar este ponto. De que realmente eles passaram a conhecer o bem e o mal, mas como participantes. Nós não temos aqui nem os nossos enfermeiros, nem a nossa médica, mas os médicos, os profissionais de saúde, eles conhecem as doenças do lado de fora. E conhecem muito bem. Conhecem ao ponto de fazer diagnóstico, de dar meios para a nossa cura, com medicação, com uma intervenção. Eles conhecem a doença de fora. Se eu ou tu estivermos doentes, vamos conhecer a doença por dentro. Ambos conhecem a doença. Uns conhecem por fora e até conseguem tratá-la. Outros conhecem-na por dentro. São alvo das suas dores e no fim da sua morte. Foi assim que Adão e Eva passaram a conhecer o mal. Não de fora como Deus, que conhece ao ponto de qual médico até poder trazer cura, que este texto também aponta. Mas passaram a conhecer o mal participando deles. Em resumo, a mentira da serpente era esta e continua a ser esta. Deus não chega para te fazer feliz. Ele está a impedir-te de viver plenamente. Ele está a esconder algo de ti. Ele não chega. E Ele não te condena se tu quiseres mais além dele. Aliás, não só não te condena, como serás como Ele. Tu podes ser o teu Deus. Esta é a mentira da serpente no jardim. E esta continua a ser a mentira da serpente. Mentira, mentira, mentira. Eu quero começar a aplicar, até porque o nosso tempo avança, e quero começar com um alerta. Cuidado! Satanás no paraíso, antes da queda do homem, antes do pecado entrar no mundo, conseguiu derrubar o homem. O homem não tinha pecado, não tinha ainda inclinação maligna. E Satanás, com a sua astúcia, a serpente conseguiu derrubar o homem. Quanta cautela, quanta humildade deve haver em nós hoje. Sim, salvos pela graça, libertos do poder, do domínio do pecado, do mundo e de Satanás, mas ainda sujeitos à sua influência, à sua tentação. A carne, o mundo e o diabo, esta tríade maligna, continua a influenciar-nos. Não estamos livres da sua presença. Sim, do seu domínio, mas não da sua presença. Cuidado, ele é enganador. Enganador é o seu nome. Ele é subtil. Não somos mais do que Eva, do que Adão. Ou quero dizer, tu és menos do que Adão e Eva, porque Eva não tinha pecado. Eva tinha uma capacidade que perdeu, que tu nunca terás na terra. Cuidado. Cuidado que ele é enganador e subtil. Paulo escreveu mais tarde. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Segundo aos Coríntios 11:14. O diabo aparece às vezes bem mascarado. Jesus, de determinada altura, virou-se para Pedro e disse: aparta-te de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. O diabo pode vir de muitas maneiras. E eu quero aplicar, e antes de avançarmos nos pontos diretos do texto, eu quero dizer, nós estamos a falar de mentira. Das mentiras de Satanás. Das mentiras da serpente. E a pergunta que eu quero fazer é, tu mentes? Por outras palavras, quem é o teu pai? A pergunta não é se já mentimos ou não, porque todos já mentiram. A pergunta é se nós recorrentemente mentimos. Nós temos estado a estudar o livro de Atos. Há pouco tempo o Timóteo falou do episódio de Ananias e Safira, que morreram porque mentiram à igreja, mentiram ao Espírito Santo. A minha pergunta para ti é esta. Eu não estive nesta sessão, estava no Palhal. Se tu, em vez de congregares na igreja em Pardilhó do século XXI, tivesses congregado na igreja de Jerusalém do século I, tu terias sobrevivido? Ou tinhas tido o mesmo fim de Ananias e Safira?
Tu mentes. Quem é o teu pai? Avançando. A serpente, o mundo, a carne, estão aí prontos para te mentir e iludir com as mesmas mentiras. E te dizerem o mesmo. Deus tira-te a alegria e a liberdade. Destrói os teus sonhos e desmancha os teus prazeres. Tu não podes fazer nada. Como uma criança que já a reclamar dos pais. Os meus filhos têm que me desculpar porque agora assim com mais entendimento são os meus que estão aqui à frente. Mas é muito típico das crianças. Para verem como as crianças são tudo menos inocentes. Eu não posso fazer nada. Não é o que todos nós já dissemos aos nossos pais. E o que os nossos filhos nos continuam a dizer a nós. O mundo, o diabo e a nossa carne estão aí prontos para nos mentir e para nos dizer isso mesmo. Como é que tu olhas para Deus? Como é que tu olhas para Ele? É aquele que te dá ou aquele que te tira? É aquele que te rouba a alegria, que te tira a liberdade, que destrói os teus sonhos? Ou Ele é aquele que te deu uma nova vida, que é a fonte de toda a alegria e a liberdade? Como é que tu olhas para Deus? A resposta a esta pergunta, que só tu podes fazer para ti mesmo, dirá quem tu és. Alguém que se deleita em Deus ou alguém que segue o rumo e o caminho da serpente? Como é que tu olhas para Deus? Aquele que dá ou aquele que tira? Em segundo lugar, a primeira doutrina da história a ser negada, e foi pela serpente, foi a de julgamento. Não morrereis. Não há condenação. Hoje praticamente todo o mundo se levanta a uma voz para afirmar o mesmo. O pecado já não é pecado e as tuas escolhas não terão consequências. Faz o melhor, o que o teu coração disser, não haverá consequências. Deus não condena. E pasme-se, no século XXI, pelo menos no Ocidente, metade da igreja diz isto. Suposta igreja. Deus não condena. Juntam-se ateus, todas as religiões do mundo, todos os inimigos de Deus e os próprios professos filhos de Deus a dizer o mesmo. Não, Deus não condena, Deus sabe o que é que está no teu coração. Mas quando Deus diz onde estás, é o mesmo Deus que faz muitos convites pela Escritura para o arrependimento, para a salvação, para o perdão. Aqui quando Ele diz onde estás, não é para o salvar, é para o castigar. E Deus condena mesmo. Se há algo que a serpente vai continuar a afirmar, é isso. Que Deus não condena. Tu também pensas assim? Será que tu também pensas assim? Que Deus não condena, que as tuas ações, decisões não têm consequências? A verdade é que Deus condena. E como eles, todos serão castigados. Todos os pecados e todas as pessoas terão a devida punição. Sim, as nossas decisões têm consequências. O último domingo pregámos sobre Hebreus e a pergunta do texto era esta, quando o meu pai pregou. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como é que vão escapar aqueles que não atentarem para um Deus que, além de criar e depois salvar rebeldes por Jesus Cristo, como escaparão aqueles que não se agarrarem a Jesus Cristo e não atentarem para essa tão grande salvação? As nossas decisões, as nossas ações têm consequências. Deus condena. Deus condena. Todo mundo pode dizer o contrário, mas esta é a verdade. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. E mais tarde ou mais cedo Ele vai dizer: Samuel, onde estás? E eu vou responder. E eu apareço com o sangue de Jesus Cristo. Ou não adianta esconder-me. Como para Adão, não adianta esconder-se. O mundo todo pode dizer que não há condenação. Mas a verdade é que Deus condena. Existe julgamento. Deus é um juiz justo. Terceiro lugar. Porquê é que não podes ser tu a indicar o teu caminho? A escolher o que é melhor para ti? Também pensas assim? Essa foi a grande ilusão que Eva comprou da serpente. Deus até pode ser o Criador. Deus até pode ser bom. Mas eu quero ser como Ele. Ou melhor, eu na realidade quero o lugar dele. E eu desobedeço. Eu decido traçar o meu próprio caminho. E eu acredito que o que está lá escondido, o que eu não
ainda conheço, o que eu quero experimentar, será compensador. Será melhor assim. Se há algo que a serpente continua a afirmar, é isso também. Não só que não há condenação, não só que Deus te tira, mas também continua a afirmar que tu podes ser como Deus. Ou de outra maneira, tu podes ser o teu próprio Deus. Tu podes ser o Deus da tua vida. Mas a verdade é que esse é que é o maior pecado de todos. Querer ser Deus. Querer ser o seu próprio Deus. E essa também é a maior ilusão. Porque assim como eles acabaram mais distantes de Deus e menos parecidos com Deus, quem quiser ser Deus e colocar-se no lugar de Deus e ser o seu próprio Deus, nunca será como Deus, acabará mais longe de Deus. Tu nunca serás Deus. Tu não controlas o amanhã, nem o logo à tarde que fará o amanhã. Quem é que és tu? Quem somos nós? Quem é o homem para questionar o soberano, o Criador? Quanta arrogância, quanta loucura. O caminho para nós deve ser o da obediência, da gratidão e da humildade diante do Senhor. Não há arrogância. A arrogância só nos levará para mais longe de quem Deus é, e em vez de sermos mais parecidos com Deus, seremos mais diferentes e estaremos mais distantes de Deus. Para terminar, e não quero de maneira nenhuma que o nosso texto e a nossa meditação fique apenas com uma tónica negativa, o texto mostra-nos como é que o homem lidou com o seu próprio erro, com o seu próprio pecado. Acrescentando pecado a mais pecado. Na realidade foi isso que aconteceu. Achando-se nu, tapou-se à sua maneira e desculpou-se e atribuiu as culpas a outros. Adão atribuiu a culpa a Eva e indiretamente a Deus, que lhe deu essa companheira, e Eva atribuiu a culpa à serpente, que a enganou. Não vamos falar sobre a forma como eles lidaram com o seu pecado, acrescentando ainda mais pecado. Mas o texto nos dá esperança, porque é o mesmo texto que nos revela a forma como nós devemos lidar com o facto de sermos pecadores, com o facto de sermos caídos, com o facto de agora termos nascido em pecado. É este texto que nos mostra como nós devemos lidar com isso e como devemos lidar com o nosso pecado no dia a dia. Não com desculpas farrapadas, não a atribuir culpas aos outros, não a dar desculpas nem a arranjar soluções à nossa moda, os nossos aventais, as nossas folhas de figueira, as nossas obras, mas sim apontando para outro. Não dando a desculpa de que foi outro, mas apontando para outro. E esse outro é Jesus, que aparece no texto de duas formas. Mais diretamente e indiretamente. No versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma referência direta a Jesus, que haveria de tornar-se homem, deveria de encarnar. Diz aqui que Deus colocou a inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a sua semente, entre a semente da mulher. Nós sabemos pela Escritura que nunca o homem é chamado de semente da mulher, o homem é chamado de semente do homem. E nós não vamos entrar em grandes explicações porque não são necessárias. Todos nós sabemos que a semente provém do homem e aquelas crianças que não sabem também não têm que saber com esta idade. Mas aqui o texto é diferente, porque realmente Jesus nasceu sem semente de homem. Nasceu pelo poder do Espírito e é realmente descendente de Maria, da mulher, semente da mulher. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente feriu o calcanhar, mas Jesus feriu a cabeça da serpente, esmagou a cabeça. Há uma outra referência a Jesus, no versículo 21, esta mais indireta. Diz-nos que o Senhor, Deus, fez a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus substituiu aqueles aventais que não serviam para nada, que passado um dia ou dois estavam murchos e já não cobriam a sua miséria, o seu pecado, a sua nudez, e fez peles, fez túnicas de peles, sacrificou um animal, ou mais do que um animal, e os vestiu. E estes sacrifícios, sabemos por todo o Velho Testamento, apontam para o sacrifício de Jesus, que viria a ser realizado e foi realizado em nosso lugar. A solução, a forma correta de olharmos para o facto de sermos caídos, de sermos pecadores, e a forma correta de olharmos e encararmos o nosso pecado no dia-a-dia é esta. É olhar
para Jesus. Esta é a forma correta. Não desculpas, não as nossas obras, não os nossos esforços, não as nossas ideias, não apontar as culpas a outros, mas olhar para Jesus. Ele é aquele que, quando tentado, não caiu. Ele é aquele que, quando tentado, não caiu. Ele no deserto, não no jardim, onde tudo era bom, onde tinha os frutos todos. Ele no deserto não caiu diante do mesmo tentador. Porquê? Porque não acrescentou nada, nem permitiu acréscimos à palavra. E ele disse, está escrito. E o diabo avança e ele, está escrito. E o diabo avança e ele diz, vai-te, está escrito. Jesus que podia olhar e com o olhar fazer a serpente desaparecer e colocar-se em pelotão ou num sítio qualquer escondido, usou a palavra e não permitiu acréscimos. Jesus que, quando tentado, não caiu. Ele foi tentado de que Deus não bastava. Estás aqui no deserto sozinho com Deus, mas Deus não te basta. Faz pão. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus basta. Deus não me tira. Deus dá-me. Eu estava muito bem até tu chegares. Foi tentado a pecar. Atira-te daqui. Não morres. Não te vai condenar. Não vai haver julgamento, não vai haver condenação. Certamente não morrerás. É a mesma tentação. Ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E foi tentado por último a substituir Deus por outro Deus, adorando a serpente, adorando o diabo. E ele disse, vai-te, porque está escrito, só o Senhor adorarás e só a Ele servirás. Se queremos escapar na tentação e se queremos lidar bem com o nosso pecado, não é fugindo, é olhando para Jesus, escondendo a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ele. Continua. Olhar para Jesus, aquele que foi à cruz e com o seu sangue pagou pelo nosso pecado. Nós devemos olhar para Jesus. Quando vemos o nosso pecado, nós devemos olhar para Jesus, aquele que nos substituiu na cruz, aquele que foi entregue na cruz como oferta pelo nosso pecado, como já lemos esta manhã, como já relembrámos esta manhã através dos símbolos. Assim, esmagando a cabeça da serpente. Porque nossos esforços, nossas ideias, nossos méritos, nossas folhas de figueira nunca chegariam para nos salvar. Olhando para o nosso pecado da maneira correta, é olhando através de Jesus. Ele pagou o preço. Entregou-se por nós. Ele foi condenado para nós não sermos condenados. Olhando para Jesus, aquele que está ao nosso lado e nos pode ajudar, vai ajudar para não cairmos em tentação, para não cairmos nas armadilhas do diabo. Ele prometeu estar connosco. E como temos visto no livro de Atos, Ele está connosco pelo poder do seu Espírito. Ele faz-se presente. Ele está em nós. Então, Ele está ao teu lado. E Ele pode ajudar-te a não cair nas armadilhas do diabo. Ele pode lembrar-te onde estão as armadilhas. Ele pode mostrar-te e lembrar-te como Ele escapou dessas armadilhas pela palavra. Ele pode dar-te as palavras certas. Ele pode dar-te o sentimento, o pensamento, a abordagem certa. Ele está ao teu lado para te suportar. Olhar para Jesus. Esta é a única solução que nós temos para escapar da serpente. Olhar para aquele que não caiu. Olhar para aquele que foi à cruz em nosso lugar. E olhar para aquele que continua a estar connosco. Prometeu nunca nos desamparar. E que pelo seu Espírito nunca nos abandona. Que através deste texto nós possamos despertar as nossas mentes. Possamos sair daqui humildes, atentos, sabendo que há uma guerra. Não contra a carne, não contra os homens, não contra as pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade. Estejamos atentos. Por outro lado, estejamos certos de que Deus está connosco, que o Senhor está connosco. Plantemos na nossa mente que Ele, só Ele vale a pena. Sempre que cairmos, não encontraremos melhor, encontraremos pior. Ele vale a pena. Ele satisfaz. Para isto ficar bem marcado, olhe sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que assim seja e que assim seja com todos.